Vamos juntos falar sobre a nossa aula inaugural da LAMB, por que que a gente está aqui, quais são os fundamentos da medicina baseada em evidências. Eu sempre gosto de começar essa discussão fazendo o seguinte ponto: por que que a gente não pode se basear somente na nossa experiência clínica? Não é uma pergunta retórica, tá? Eu quero que vocês realmente participem da aula para a gente conseguir discutir junto. Por que que quando um chefe vira pra gente, o chefe que, sei lá, com 50 anos de medicina, vira pra gente e fala: "Ah, não, isso aqui funciona assim, com base nos meus 50 anos de medicina", por que que esse argumento ele não é o melhor caminho? Embora muitas vezes a gente só aceite de forma passiva. Por que que a gente não consegue se basear só na experiência clínica? Por que que o argumento de: "Ai, na minha prática funciona", tá errado? Por que que a gente não consegue confiar naquilo que a gente observa com os nossos próprios olhos? Participem. Eu acho que primeiro é porque nem sempre a gente acompanha os pacientes para ver se aquela intervenção que a gente propôs funcionou, quais foram os desfechos. Que mais? Quem arrisca? A Letícia comentou aqui no chat pelos inúmeros vieses. O quarto. Tipo, viés de conduta que você teve, os casos que você teve na prática, assim, você os 2 casos, mas não quer dizer que esse terceiro vai ser igual. Sim, perfeito. Acredito que pelas atualizações corriqueiras? Também. Então vamos lá. Para ilustrar tudo isso, eu trago uma outra pergunta. O que que você comeu no almoço da terça-feira da semana retrasada? Nossa. Eu suponho que você, assim, comeu e não faz a menor ideia, né? Por quê? Porque a gente não lembra. A gente simplesmente não lembra. Isso é o que a gente chama, inclusive, de viés de memória, que é um nome guarda-chuva para uma série de viés cognitivos que fazem com que a nossa memória que a gente tem, ela não de fato reflita a realidade. Então, as coisas acontecem, a gente grava as coisas acontecendo na nossa memória, só que assim, a memória não é perfeita, né? Então, beleza, eu sei que eu comi na terça-feira retrasada, mas eu não lembro o que eu comi, entende? A nossa memória, ela simplesmente ela não armazena tudo. Mas assim, talvez você fosse lembrar do que você comeu na terça-feira passada, retrasada, desculpa, se fosse seu aniversário, por exemplo, ou se tivesse tido uma diarreia violenta depois do almoço. Por quê? Porque naturalmente a gente tende a lembrar mais das coisas que deram muito certo ou que deram muito errado. Então, se o seu almoço com diarreia nessa terça-feira fatídica for no restaurante, você provavelmente nunca mais vai voltar nesse restaurante, não importa quantas vezes você almoçou nele e não teve diarreia. Então, da mesma forma, a gente também lembra mais de pacientes que respondem ou muito bem ou muito mal a um tratamento ou intervenção do que os pacientes que responderam de forma mediana. E isso pode gerar uma ideia real, uma ideia errada do real efeito. A gente chama isso de viés de disponibilidade. E óbvio, se a gente não lembra de toda a informação, e do que a gente lembra também é uma coisa mais seletiva, né? Não é a média, não. A gente pega os casos extremos. Fica difícil de gerar uma estimativa confiável a partir desses dados. Além disso, mesmo que a gente conseguisse de fato lembrar de tudo, ainda assim não seria suficiente, porque a gente é muito limitado para conseguir quantificar uma média geral de respostas. Imagina se eu te peço agora para você dizer quantas gramas tinha, na verdade, de cada alimento no teu almoço da terça-feira retrasada no restaurante. A nossa cognição, ela não é capaz de fornecer essa informação, porque ela simplesmente não funciona desse modo. Talvez você nem lembre de tudo que comeu, imagina as gramas de cada coisa. Em muitos casos, a gente tem dificuldade na prática clínica de medir efeitos. Nesse aspecto, muitas vezes, nosso parâmetro de resposta a um tratamento é simplesmente o que o paciente responde e o que a gente pergunta, né? Então, tá melhor? Tô melhor, perfeito, marcha. Mas assim, quanto melhor? O que que tá melhor? O que que é esse melhor? Será que ele tá melhor mesmo ou será que ele tá só falando que tá melhor porque você perguntou e não quer ficar chato? Entende? O sentimento do paciente, óbvio que importa, mas existe um limite do quanto esse sentimento consegue entregar pra gente em termos de dados úteis. A gente não consegue aferir com base nisso o quanto de hipertrofia teve, por exemplo, ou se diminuiu o risco cardiovascular dele em 10 anos, ou se a fração de ejeção aumentou ou diminuiu, entende?
é insuficiente, é simplesmente insuficiente. Além disso, o paciente ele sabe o que ele tomou, você sabe o que o paciente tomou, então nenhum dos dois está cegado, e isso é um fator que a gente vai ver ao longo das aulas que tende a superestimar muito os efeitos. Outro ponto importante, existe uma tendência do paciente querer agradar a gente muitas vezes, sabe? Mesmo que de forma inconsciente. Além disso, efeito placebo, efeito das intervenções que a gente faz, porque a gente raramente mexe só em uma coisa durante a consulta, né? Então, beleza, tá com gripe, aí dei vitamina C. Mas também dei dipirona, dei bromoprida. Entende? A gente faz muito mais coisa do que uma coisa só para conseguir atribuir a melhora de fato a apenas um fator. Então, sempre que jogam para mim esse argumento de ai, na minha prática funciona para cima de mim, eu pergunto qual que é o N, o tamanho amostral, e eu peço para a pessoa mandar a tabela com os desfechos, com as características basais dos participantes e qual foi o tratamento estatístico usado com os resultados que subsidiam essa informação. Pasmem, até hoje nunca ninguém respondeu. Existe também um fenômeno que a gente chama de regressão à média. Naturalmente, grandes variações em sintomas ou exames laboratoriais e etc. tendem a voltar para a média. Isso é especialmente importante em desfechos como dor e algumas doenças. Por exemplo, a sua gripe, ela vai sarar em 6 ou 7 dias, independentemente de tomar própolis ou não. Sua dor lombar, ela vai passar em algumas semanas, independentemente de fazer terapia com ventosa ou não. As coisas, elas têm um ciclo natural, uma história natural, e nessa história grandes mudanças para mais ou para menos tendem a retornar para média. O importante, o que eu quero que você internalize agora, então para o que está fazendo e olha para mim, é que o efeito que a gente enxerga com os nossos próprios olhos, ele não entrega de fato o efeito real da intervenção que a gente fez. Existe muito mais coisa nesse balaio. Então, se você enxerga 1,5 m, talvez o efeito verdadeiro tenha só 20 centímetros, ou talvez esse efeito nem exista, e tudo que você está enxergando é barulho de outros fatores. E olha que interessante. A gente tem evidência empírica da influência disso. Essa aqui é uma revisão publicada no JAMA, fez uma pesquisa com mais de 500 médicos, em cenários que são cinzentos o suficiente a ponto de não ser possível fazer uma recomendação geral. Então, existem coisas na medicina que é tão consensual que os benefícios superam os riscos que a gente simplesmente recomenda que todo mundo faça. Por exemplo, exercício físico. Recomendação, todo mundo faz exercício físico. Ah, beleza, mas tem um cara lá que tem que dar uma limitada, beleza, mas assim, isso é exceção da exceção. Ou não fumar. Claramente, os benefícios de não fumar superam os riscos, então a gente recomenda que todo mundo não fume. Só que isso nem sempre é dessa forma. Muitas vezes a gente tem efeitos adversos que podem ser importantes para um paciente e não tão importantes para outro. Benefícios que são importantes para um paciente, mas não tão importantes assim para outro. Nesse cenário, o nosso processo de decisão terapêutica clínica, ele é um pouco mais sutil. Bom. Perfeito. Então, nesse aspecto, é perfeitamente possível que um paciente tope submeter ao risco de um tratamento para colher o benefício e o outro não. Então, nesses cenários, a gente tem que usar mais tempo para individualizar. Um dos cenários que isso acontece é o que a gente chama de fibrilação atrial. É uma arritmia no coração, então o coração ele bate. Na fibrilação, ele bate meio estranho. Esse bater meio estranho, ele predispõe à formação de um coágulo no coração, porque se ele bate meio estranho, uma parte do sangue ela fica ali em estase, né? Fica parada e predispõe à coagulação. Esse coágulo, ele pode muito bem sair do coração, dar um rolê e parar no seu cérebro, dando um AVC, por exemplo. Então, uma das formas que a gente tem de prevenir que esse AVC aconteça em quem tem fibrilação atrial é justamente dando anticoagulantes. Mas existe um problema, porque anticoagulante pode predispor a sangramentos importantes, hemorragias importantes. Então, a gente tem um benefício, que é uma possível prevenção de um evento isquêmico cerebral, um AVC, e um possível risco, que são sangramentos importantes. Nessa pesquisa, a intenção foi ver como que era o entendimento dos médicos dessa relação. Então, eles pediram para que eles estimassem a probabilidade de efeito da doença e o benefício do tratamento nesse contexto. Então, vem comigo que a gente vai analisar esse gráfico com calma. No gráfico da esquerda, aqui, o gráfico A. Tá vendo o gráfico A? Todo mundo vendo? Aqui da esquerda? É que meu mouse não aparece aqui. Sim, estamos vendo. Perfeito. Nele, a gente tem a probabilidade estimada de um AVC em um paciente com fibrilação atrial em 1 ano. A faixa laranja, ela mostra para a gente a probabilidade real, que é de aproximadamente 0,4 a 2%. Agora, a área cinzenta
ela mostra pra gente a resposta dos médicos. E a gente vê que a maioria colocou ali algo entre 2 a 15%. Beleza, não tá tão longe. Agora, vai comigo pro gráfico da direita. Nele, a gente tem a estimativa que os médicos tiveram do benefício. Então, beleza, a gente sabe que o risco ali de ter um infarto, de ter um AVC é de mais ou menos 2%, beleza. Mas assim, qual que é a redução de risco que a gente vai ter se a gente anticoagular esse paciente? Existem várias formas de aferir esse benefício. Nesse trabalho em específico, eles usaram risco relativo e risco absoluto. A gente vai ver isso em mais detalhes eventualmente, mas em síntese é o seguinte. Imagina que eu te falo que o seu risco de morrer agora é 10%. E aí eu te ofereço uma coisa que vai reduzir o seu risco de morrer agora em 30%. Quanto que vai ser o novo risco? 7%. Perfeito, porque 30% de 10 é 3. Beleza, maravilha. Perfeito. Então, uma diminuição de 30% num risco basal de 10% traz ele de 10 para 7, reduz 30%. Então, a redução, em termos absolutos, é de 3%, porque 10 menos 7 é igual a 3. Ah, é que é complexo. Calma. O importante por agora é você olhar o gráfico e você ver que a maioria imensa da galera ali errou rude. Os caras chutaram uma redução de risco de AVC desde 5% até mais de 80%, em média, quando na verdade ela é de apenas 0,2 a 1%. Ou seja, a nossa visão, ela engana muito. O cara vê um monte de gente anticoagulada que não teve AVC, que não teve AVC, que não teve AVC, mas assim, escapa à nossa cognição diária o quanto dessas pessoas não teriam AVC mesmo se elas não tivessem anticoaguladas. Então, não é porque ela não teve um AVC que essa ausência desse fenômeno foi por conta da intervenção que você fez. Talvez ela só não ia ter mesmo. Então, a nossa visão, ela engana muito. E é justamente nesse contexto que surge a ciência. A palavra ciência vem do latim scientia e significa conhecimento. As formas de adquirir conhecimento, elas são estudadas há milênios pela filosofia, então Platão, Sócrates, Aristóteles, etc., de forma que a ciência ela pode ser vista como uma ramificação da filosofia que é marcada principalmente pela observação empírica. O que isso quer dizer? Antes do método científico, tudo era pautado, especialmente pensamento lógico, tá? Especialmente na lógica aristotélica. Essa lógica era predominantemente dedutiva, então no sentido de que parte de alguns conceitos gerais para deduzir as coisas do mundo. Agora, conforme esse pensamento foi evoluindo, a necessidade de observações empíricas estruturadas para determinar se algo é realmente verdade ou não, ela foi crescendo porque a lógica deixa de ser suficiente. Agora as pessoas querem ver e testar para ver se realmente é assim que funciona e esse processo ele cresce até hoje. Então nunca enxergue a ciência como algo finalizado, porque ela está longe demais disso. A ciência é algo em constante desenvolvimento e isso é intimamente ligado à tentativa e erro. Então, no fim, a gente consegue definir a ciência como um comportamento humano que é desenhado para aumentar a probabilidade de que um problema, uma pergunta sejam respondidos de forma correta. Então, eu vou te mostrar como é que era. E eu vou te mostrar como é hoje. Na lógica aristotélica, por exemplo, era assim que funcionava. Aristóteles assumia que todas as coisas elas procuram o seu lugar natural. E que, por exemplo, o lugar natural do fogo é o céu, porque está associado com planetas e estrelas. Então, logo, é impossível que a chama não aponte para o céu. Porque se todas as coisas procuram o lugar natural do fogo é no céu, como pode ele não apontar para o céu? Como pode o fogo apontar para alguma outra coisa que não seja o céu, se o lugar do fogo é no céu e se todas as coisas procuram o seu lugar natural? Você entende? Essas respostas elas são dadas através da intuição intelectual. E um dos principais caras a quebrar com essa lógica, que durou por séculos, por milênios, foi esse cara aqui, Francis Bacon. Em síntese, o que o Bacon propõe? Ele propõe uma nova forma de raciocínio. Então, para o Bacon, a simples observação do mundo ela é limitada. Nesse aspecto, a melhor forma de obter um conhecimento é através de experimentos controlados, para a gente conseguir ver o que realmente acontece. Esses experimentos, idealmente, eles são reproduzíveis, reprodutíveis, para que outras pessoas possam checar aquela informação se elas quiserem.
Isso aqui é muito interessante porque os experimentos eles quase não tinham função nos métodos aristotélicos. Teve uma outra coisa muito legal que é a indução. Imagina comigo o seguinte argumento. Premissa número 1. João diz que é filósofo. Premissa número 2. Eu não tenho motivos para suspeitar, para acreditar que João está mentindo. Conclusão, João é um filósofo. Essa argumentação ela não é dedutivamente válida, porque é perfeitamente possível que as duas premissas sejam verdadeiras, mas a conclusão seja falsa. Por exemplo, beleza, eu não tenho motivos para acreditar que João está mentindo, mas assim, ele pode estar mentindo e fazendo de otário, entendeu? Então ele não é um filósofo. Mas assim, esse argumento, ele é ok em muitos cenários. Dedutivamente inválido? Sim, dedutivamente inválido. Mas indutivamente válido. Indução é o nome que a gente dá a esse tipo de argumento que é dedutivamente inválido, só que ele é bem razoável. Então, vamos colocar de forma didática. A comparação simplificada entre dedução e indução é isso, tá? A dedução, a gente parte de generalizações universais e vai individualizando. Então, beleza, a gente sabe que metal conduz calor. Então, se eu tocar nesse metal aqui debaixo do sol, porra, eu vou sentir ele quente. A questão é como é que a gente vai encontrar essas verdades universais. Então, de onde que Aristóteles tirou que o lugar do fogo é no céu? A gente não consegue observar isso diretamente. Ele foi lá e olhou? Não, não foi. A resposta para isso é justamente a indução. Na indução, situações particulares, elas vão sendo analisadas para que a gente consiga chegar a generalizações universais. Então, por exemplo, porra, eu testei 1.239 metais e todos os metais que eu testei conduziram calor. Logo, eu chego à conclusão geral de que metais conduzem calor. O legal da indução é que permite que, através de sucessivos experimentos de eliminação e de confirmação, a gente se aproxime de generalizações universais. Em outras palavras, isso deixa a gente mais perto de um fenômeno real. A gente nunca captura 100%, mas chega mais perto. Então tudo começa com a gente observando as coisas da forma mais imparcial possível. Então você está lá de boa, e você observa que o ferro debaixo do sol ele esquenta. Fala assim, caraca, aqui é uma hipótese. Metais esquentam por causa do sol. Aí você bota a mão e fala assim, puta, tá quente. Então quer dizer que metais conduzem calor. Aí você vai lá e você desenha experimentos sucessivos para provar ou para descartar essa hipótese. E através deles você chega à teoria geral de que metais conduzem calor. Olha que incrível. Através da indução, da revolução de Bacon, a gente consegue criar conhecimento novo. A gente chega às generalizações. A gente pode depois usar essas generalizações para aplicar em outras situações através da dedução. Porque se você for perceber, e você ler com mais calma, na lógica aristotélica você não tem nada novo. A conclusão não é algo novo. Se você já sabe todas as coisas procuram o lugar natural, e você já sabe que o lugar natural do fogo é no céu, você também já sabe que a chama aponta para cima. Você não tem algo novo, você não cria coisa nova aqui. Agora, aqui você cria. Aqui você cria. Isso é muito interessante. Mas aí vem outro cara. Esse daqui, David Hume. Ele achou um baita problema na questão da indução. Então, olha só. Tá ficando claro? Estão confusos? Querem perguntar alguma coisa? Querem fazer uma pausa? Querem que volte algum slide? Me conta. Tá tudo certo, Eric. Interno? Pode continuar. Perfeito. Então, olha que interessante. Na indução, perdão, a gente coleta informações a partir de experiências e a gente vai generalizar essas observações. Então, eu olhei vários metais e falei, porra, metais conduzem calor. Maravilha. Então, por exemplo, a gente come pão desde sempre. E desde sempre o pão gera saciedade. A partir disso, a gente infere que pães futuros vão gerar saciedade. Incrível. Mas assim, você percebe que para você fazer essa generalização de forma confiável, a gente precisa de, ter acesso a todos os pães. Porque pode ter um tipo de pão que não gera saciedade. E a nossa afirmação de que pães geram saciedade estaria errada, porque existem pães que não geram saciedade. Então, por exemplo, os europeus acreditavam que todos os cisnes eram brancos, porque eles viram milhares de cisnes brancos na Europa. Aí foram para a Austrália e viram a porra de um cisne negro. Ou seja, existe sempre um erro de amostragem, né? Porque você nunca observou alguma coisa, essa coisa não existe, né? Porque você observou vários metais que transmitem calor e não pode ter um metal que não transmite.
Então, agora suponha que esse problema ele foi de alguma forma sanado. A gente teve acesso a todos os tipos de pão, todos os tipos de metais. Todos eles geram saciedade ou conduzem calor, respectivamente. Então, você quer concluir que pães geram saciedade. Mas pensa comigo. Você percebe que essa conclusão ela depende de uma premissa, que é a premissa de que os pães e a nossa resposta do nosso organismo aos pães, eles vão continuar se comportando da mesma forma ao longo do tempo. A nossa predição de que os pães gerem saciedade depende da premissa de que o futuro vai continuar igual ao passado, mas não existe nada lógico que garanta isso. Essa premissa ela é baseada em hábito e costume, ela não é baseada em lógica ou em evidência sólida. E Hume evidenciou isso através de um problema do peru, que foi popularizado pelo Nassim Taleb no livro O Cisne Negro. Imagina que existe um peru. O peru, o bicho, tá? O peru, o bicho, aquele que você come no Natal, esse tipo de coisa. Por 1000 dias, o peru é nutrido pelo dono. Todo santo dia o dono vai lá, dá uma comidinha, ele fica todo garotinho, feliz, come, contente e tal. Todo santo dia, um dia após o outro. O peru, no milésimo dia, ele vai pensar, caralho, a vida é bela, amanhã vai ser um dia incrível, eu vou acordar, vou ser alimentado, vou ficar tranquilão aqui no colinho de mamãe, no bem bom. O que acontece no dia seguinte? No 11º dia, o dono vem com uma faca, degola o peru e serve o peru assado no jantar. No fundo, não há realmente nada que garanta que as coisas vão continuar funcionando da forma que funcionaram no passado. A gente assume isso com base em hábito e costume. Então, no fundo, todo conhecimento que é obtido pela indução, ele traz esse problema. Uma saída para ele é o que a gente chama de conhecimento provável. A gente assume que todo conhecimento científico é meramente provável e não completamente certo, tá? Um dos grandes pilares da ciência é o ceticismo. A gente nunca confia 100% em algo, nem mesmo na ciência, entende? A gente simplesmente pega e diz, olha, com base nas experiências anteriores que a gente fez com pão, saciedade, a gente assume que muito provavelmente os próximos pães que a gente comer vão gerar saciedade. Quanto mais evidência a gente acumula, mais provável é a conclusão, mas ela nunca é 100% certeira. De qualquer modo, a gente trabalha com níveis de confiança suficientes para agir. Exemplo, você está num cruzamento. O sinal vai lá e abre para você e não tem como garantir 100% de certeza que não vai vir um doido a 1000 por hora e dar no meio do teu carro. Tem como? Não tem, mas você tem certeza suficiente que isso provavelmente não vai acontecer para decidir seguir o seu caminho através do cruzamento porque o sinal está aberto para você. Agora, se a gente tem um sinal fechado, você provavelmente não vai fazer isso, porque a chance de bater o carro ela seria muito maior. Entende? Resumo, raciocínio científico é a nossa ferramenta em constante aprimoramento para tentar contornar as limitações da simples observação humana em entender o mundo que a gente vive. E, através dele, a gente constrói conhecimento em um esforço conjunto de inúmeras pessoas e esse conhecimento ele nunca é pétreo. Ele nunca é algo definitivo, ele nunca é algo 100% confiável. Ele está sujeito a constante desenvolvimento, a quebras e acabado a ser esquecido eventualmente, todo mundo vai morrer uma hora e o mundo vai acabar. Mas enfim, existe um livro chamado O Mundo Assombrado por Demônios. Nele, o Carl Sagan, que é o autor, ele faz uma analogia muito bacana. Ele diz que o mundo é um quarto escuro, a gente fica perdido no quarto, a gente tropeça, bate o dedinho na quina da mesa, cai no chão, bate a cabeça, regatos. E a ciência, ela é como se fosse uma vela construída a partir da colaboração de inúmeros, centenas, milhares de cientistas. Essa vela, ela garante uma visão que não é incrível, mas é uma visão. A gente tropeça menos, mas ainda tropeça. Então a ciência não é perfeita. Mas é um dos únicos hábitos humanos que passa por um processo de constante autorregulação. Então, as publicações científicas, elas são submetidas ao crivo dos pares, a críticas, discussões, impasses, e isso, em última instância, gera crescimento. Essa autovigilância, ela frequentemente resulta em publicações retratadas, que é uma forma de cancelamento da publicação, né? Resulta em denúncia de pesquisadores falando dados e coisas do tipo. Ou seja, a progressão do conhecimento científico, ela demanda a integridade e honestidade da comunidade. Essa progressão é quase um sinônimo de desconstrução e reconstrução. Conforme os métodos da tecnologia avançam, a nossa vela, ela fica mais potente. A gente acaba por rejeitar
algumas coisas que anteriormente a gente achava que era verdade. Então, por exemplo, quem aí já ouviu falar que o músculo produz ácido lático? Eu. Eu também. Eu aprendi assim. Só que, se você for ler, isso foi proposto nos anos 20, 1920, tá? Foi proposto que o músculo produzia ácido lático, que isso era a causa da liberação de íons H+, induzindo acidose e fadiga. Isso foi desenhado por décadas, até que nos anos 2000 ficou claro que, bioquimicamente falando, a gente não produz ácido lático, e sim lactato, que, na verdade, a produção de lactato não libera próton, ela consome um próton. Ou seja, a gente errou por décadas até acertar e mesmo assim a gente continua errando, porque eu aprendi assim também e é recente, entende? Então, diante de tudo isso, todo esse conhecimento que vem sendo acumulado, desde esses séculos de progressão científica, surge a necessidade de organizar a casa. Então, eu organizei de forma didática para a gente conseguir entender melhor os princípios fundamentais, os principais princípios da ciência. Mas antes, eu gostaria que vocês tirassem dúvidas, perguntassem coisas. Enquanto vocês digitam, eu vou ligar o ar-condicionado. Tá muito quente. E aí, alguém? Pode continuar? Vocês já tinham conhecido esses termos de indução, dedução? Já tinha explicado para vocês a história da ciência dessa forma? Gostaram? Estão reagindo aqui, ó. Ah, eles têm reação. Nós ou não, o pessoal tá fazendo palminha, joinha. Perfeito. Vamos continuar então. Um dos mais importantes princípios da ciência é o que a gente chama de testabilidade. Esse conceito foi fortalecido por Karl Popper no século passado. Ele diz que qualquer declaração de conhecimento em um contexto científico tem que ter a capacidade de ser testada, de ser colocada à prova. Porque se não for, a gente está diante de uma pseudociência. Então, pois bem, a ciência não gira em torno da observação empírica, de você testar as coisas. Se você não consegue tentar e testar as paradas, simplesmente não é ciência, certo? Não ser ciência não quer dizer que algo é necessariamente ruim, tá? Muitas coisas não são científicas e ainda assim são úteis. Por exemplo, muitos cientistas são inspirados pela fé em Deus, por exemplo. É algo científico? Não, não é, porque carece de testabilidade. Só que isso não tira o valor dessa crença. Então, cuidado quando a gente categoriza coisas em é pseudocientífico. Isso não necessariamente é ruim. Pode ser bem bom, inclusive. Caso são só coisas distintas, existe um debate intenso sobre o que realmente significa pseudociência ou não. Essa daqui que eu apresentei para vocês é a definição de Popper. Existem outras. Bom, existe um outro princípio que eu acho interessante falar com vocês, que é o princípio do paraquedas. Ele não é do Popper, tá? Ele ficou famoso com essa publicação aqui de 2003, do Smith e do Pell. Eu coloquei didaticamente dentro da testabilidade para demonstrar que nem tudo que pode ser testado convém, entende? Foi um conceito muito interessante que surgiu na área da saúde, mas que pode ser generalizado em algum grau para a ciência como um todo. Também é chamado de plausibilidade extrema. O que eles fizeram? Eles fizeram uma sátira muito curiosa e interessante da tara que muita gente tem em ensaios clínicos randomizados. Em síntese, eles argumentam que não existem ensaios randomizados mostrando que paraquedas reduz morte. Então, ninguém fez um estudo com, sei lá, 10 pessoas, 5 pulam sem paraquedas e 5 pulam com paraquedas para ver se paraquedas realmente diminui mortalidade na queda ou não. Tudo que a gente tem é uma evidência observacional e os fatores de confusão dessa evidência, eles podem fazer parecer que paraquedas realmente funcionam. Então, se você é uma pessoa que você exige que tudo tenha que ser testado através de ensaios clínicos randomizados, você teria então que saltar sem paraquedas. Para quem não tem intimidade com o termo, a gente tem alguns tipos de estudos na medicina, na área da saúde de forma geral, e o ensaio clínico randomizado, ele é um dos estudos mais robustos para a gente verificar se algo realmente funciona ou não. Então, por isso que eles fazem a piada. A intenção deles foi mostrar que a gente tem que aplicar bom senso quando a gente considera potenciais riscos e benefícios de intervenções. Então, em situações excepcionais, o efeito pode ser tão grande, mas tão grande, que a gente vê ele a olho nu e convencionou-se chamar isso de paradigma do paraquedas.
Já ouviram falar disso? Um bom exemplo é ICP. O paciente parou, teve uma parada cardiorrespiratória. Cara, você não vai fazer um estudo para você saber se fazer todo o processo da parada, manejar a parada, funciona ou não. Porque se o cara voltou, é óbvio que funciona, porque ele parou, não bate mais, não vai voltar sozinho, entende? Ou então, por exemplo, uma intubação e um paciente com insuficiência respiratória aguda. Cara, não precisa fazer um trabalho para mostrar que funciona. Porque, obviamente, funciona, é um tamanho de efeito tão grande, mas tão grande que você consegue enxergar a olho nu. E muita gente usa desse princípio para extrapolar algumas coisas. Então, é óbvio que vitamina D vai favorecer a imunidade. E se ela atua na imunidade, é óbvio que ela vai favorecer. Só que esse princípio, embora ele realmente exista, ele é excepcional. Ele não é regra, ele é exceção. E foi exatamente essa excepcionalidade que os autores desse artigo aqui mostraram. Então, eles pegaram todas as citações desse paper original e delas, 35 tentaram fazer uma analogia com paraquedas com alguma intervenção em algum estudo, mas assim, só metade dos estudos avaliou morte. E mais da metade foi inclusive testada em ensaios depois, ou seja, não é tão perigoso assim de testar. Tanto é que eles foram lá e testaram, né? E nos trabalhos que tiveram coisa positiva, né, a redução de risco absoluto foi de 11 a 30% em média, o que é bastante longe, bastante distante dos praticamente 100% de redução de risco absoluto do paraquedas. Então, esse paradigma não serve para tudo, tá? Geralmente esse tipo de coisa é reservado a intervenções que são em contexto de emergência. Então, você não precisa de um ensaio randomizado para mencionar, para recomendar ressuscitação cardiopulmonar, em que tem uma parada, ou entubar alguém com uma insuficiência respiratória grave, entende? Isso não vai acontecer. A analogia ela é linda, mas existem ressalvas. A primeira delas é que quando você cai de um avião, a única coisa que te mata é a queda. Agora, quando você fala de doenças, a grande maioria depende de vários e vários e vários fatores. A gente vai abordar a causalidade eventualmente, mas por enquanto tem em mente que focar apenas nos mecanismos raramente vai mudar alguma coisa. E a segunda ressalva é em relação ao tamanho de efeito. Usar paraquedas traz seu risco de morte de praticamente 100% para praticamente 0%. Isso é coisa pra caralho. É coisa pra caralho. Quanto vocês acham que as coisas funcionam na medicina? Por exemplo, para quantas pessoas você acha que tem que dar aspirina para que uma não tenha um novo infarto? Quantas pessoas. Nossa, até mordi a língua. Quantas pessoas você tem que trombolizar no AVC para que uma realmente tenha um benefício? Ou no infarto? Existe um número, tá? As coisas na medicina, na ciência, na saúde de forma geral, elas não funcionam 100%. Essa revisão de 2012, ela avaliou mais de 80 mil efeitos de intervenções. O único efeito que diminuiu muito a mortalidade e não teve grande preocupação com o risco de viés foi a oxigenação extracorpórea para insuficiência respiratória severa em recém-nascidos, que traz uma redução de morte em termos absolutos de 56%. Esse é o ápice que a gente chama, que a gente chega na medicina. O ápice, o ápice, o ápice. 56%. Ou seja, o nosso melhor ainda está extremamente longe de um paraquedas de fato, tá? A imensa maioria das intervenções na área da saúde, elas não são nem de longe um paraquedas. A gente mostrou, né, quando a gente discutiu fibrilação atrial, por exemplo, 1%. As coisas não funcionam tanto assim. O próximo princípio é o que a gente chama de falseabilidade. Para Popper, é muito fácil a gente conseguir dados confirmatórios. Especialmente quando a teoria é tão geral que não explica praticamente nada. Então, por exemplo, você pega o jornal Hoje, você vai lá e lê seu horóscopo. Ele diz que problemas financeiros virão. Caralho, quem que de nós não vai ter nenhum problema financeiro? Nenhum, zero. É algo vago. É tão vago que é muito fácil confirmar. Então, eu saí de casa hoje, esqueci minha carteira. Ó, problema financeiro, esqueci dinheiro, tô sem dinheiro. É muito vago, e por ser muito vago, é muito fácil de confirmar. Especialmente quando a gente soma nisso nosso próprio viés de confirmação. Então, lá, o horóscopo previu. Então, por exemplo, alguém que acredita em psicanálise vai ver a confirmação da psicanálise em tudo. Um homem que pula num rio para salvar uma criança pode ser interpretado sob Freud como atingindo a sublimação, que é a transformação de desejos socialmente inaceitáveis
em ações socialmente aceitáveis, e sob Adler, que é uma outra corrente da psicanálise, como um sentimento de inferioridade que demandou a prova de que esse homem conseguiria agir com bravura. São teorias tão gerais, mas tão gerais, que a gente consegue encaixar qualquer coisa nelas. Não dá nem para imaginar direito um caso em que elas não funcionem, porque elas entram como se fosse a lente que a gente observa o mundo, e por isso, evidências confirmatórias têm valor limitado. Imagina que um conhecido seu está sendo acusado de assassinato. E você conhece ele há 10 anos, tá? Você viu ele todos os dias, porque vocês, sei lá, trabalham juntos. Esses 3.650 dias que você viu ele sendo uma pessoa, eles valem muito menos do que os 5 minutos que alguém viu esse mesmo cara cometendo um assassinato. Nesse aspecto, a evidência negativa de que ele não é uma boa pessoa tem muito mais peso. A gente só precisa ver um cisne negro para negar a teoria de que os cisnes são brancos. Não importa quantos cisnes brancos você tenha visto. Nesse sentido, Popper argumenta de que a melhor forma de validar uma teoria é através de falhas sucessivas de tentativas em refutar essa teoria. O conhecimento negativo, a via negativa, ela é a chave do real crescimento científico, porque ela mostra pra gente o limite do nosso conhecimento. Então, por exemplo, foi tentando refutar a mecânica newtoniana que os físicos descobriram que ela não funciona para objetos com muita massa ou com velocidades muito altas. Aí entra a teoria do Einstein. Mas para fins usuais, dentro da Terra, a mecânica newtoniana traz predições que são certas o suficiente para a gente agir. Entende? Enfim, o importante é que o ataque constante às convenções e consensos é financiado pelo raciocínio crítico e ajuda a separar o joio do trigo, separando teorias robustas de teorias frágeis, e por isso a ciência sempre se renova. Entretanto, demora anos, décadas, para que isso aconteça. No caso da Astulático, por exemplo, demorou 80 anos. E por conta disso, o nosso conhecimento do mundo, ele é provisório, ele é sujeito a correções futuras, e é assim que as coisas são. Existe um outro ponto que a gente chama de reprodutibilidade. Isso aqui é interessante. A gente fica muito mais tranquilo, mais confiante em um achado quando ele é reproduzido por grupos de pesquisadores diferentes em populações diferentes. Então, teve um trabalho que mostrou que aspirina reduz infarto americano. Aí fizeram outro na Europa, outro no Brasil, outro na China. Caralho, estão provando a mesma coisa em vários lugares diferentes. A estimativa, ela é muito próxima, são pesquisas diferentes, você fica mais confiante nesse efeito. Por isso que, via de regra, é muito mais interessante olhar para vários trabalhos sobre o mesmo tema do que para trabalhos de forma individual, tá? Um olhar excessivamente focado pode levar à prática do que a gente chama de cherry picking. Então, existem, por exemplo, 10 trabalhos sobre um tema. 9 deles não mostram efeito e um mostra. Adivinha qual que o cara vai pegar para fazer a postagem dele no Instagram ou para mostrar na aulinha da pós ou do congresso de hormonologia? Só cuidado, que o critério de significância estatística, a gente vai discutir isso em momento apropriado, ele não é o suficiente para aferir reprodutibilidade, tá? Não é porque um trabalho deu significante e outro não deu, que as informações que eles trazem são tão distintas assim. Mas segura essa informação que a gente vai discutir isso em encontros posteriores. Existe um outro princípio que eu quero que você saiba, que é o princípio do ônus da prova, porque isso é fundamental. Olha para mim. A responsabilidade de provar que alguma coisa funciona, ela pertence àquele que faz a afirmação de que essa coisa funciona. Entende? Mais uma vez, citando um exemplo do Karl Popper no livro Mundo Assombrado por Demônios, que é um ótimo livro, sugiro que vocês leiam. Imagina que alguém bate na sua porta agora, bateu na sua porta, interrompeu a aula, tal, tudo mais. E aí o cara vira pra você e fala assim, ó, tem um dragão na sua garagem. Aí você fala, caralho, você vai lá correndo na sua garagem e tal, olha lá e fala, puta, eu não vi nada. Aí você volta pra porta e fala assim, porra, eu não vi nada não, tem dragão lá não. Aí o cara fala, mas o dragão ele é invisível. Aí você fala, beleza. Então você vai lá e joga uma manta por cima, porque beleza, ele é invisível, mas ele tem um corpo, né? E a manta cai no chão, lisa, sem nada. Volta pra porta e fala assim, porra, eu joguei uma manta e o dragão não apareceu. Aí ele vira e fala, não, porque o dragão, ele é incorpóreo. Você entende? A responsabilidade de provar que um dragão existe é dele, não é sua, porque tudo que você fizer vai surgir alguma desculpa para justificar porque você não encontrou um certo efeito. A gente chama isso de inversão de ônus da prova. A pessoa faz a afirmação que contraria o estado atual das coisas e ela tem que prover a evidência disso. Até que isso seja feito, não tem negócio, tá? Isso aqui é muito comum
galera que defende condutas esdrúxulas. Então, você diz que, sei lá, psicanálise não funciona, porque as premissas não são testáveis, não tem trabalhos, etc. O cara te responde dizendo pra você provar que não funciona. Ou então o cara fala que anabolizante não faz mal. Aí você fala que, cara, provavelmente faz. Aí ele fala assim, ah, mas não tem ensaio randomizado mostrando que faz mal. Aí você fala assim, caralho, você é burro? Existe uma grande sabedoria envolvida em relação a onde você coloca o ônus da prova, tá? Então, imagina que a pessoa que bate na sua porta agora, ela fala que não tem um dragão, mas tem um serial killer na sua garagem. Muito provavelmente, você vai querer provas suficientes de que esse serial killer não tá na sua garagem antes de seguir com a sua vida, entende? Esse raciocínio também envolve a probabilidade disso ser verdade, os possíveis danos e etc. Mas, de um ponto de vista pragmático, pensa que a imensa maioria das novas intervenções em saúde, elas não funcionam, tá? A gente testa centenas, milhares de remédios, de princípios ativos, de coisas, para achar uma coisa que funciona. E mesmo as coisas que funcionam, a gente já viu, elas não funcionam tanto assim. Só que todas as coisas, elas geram algum dano, elas têm algum custo. Mesmo que ela seja inócua, vai te custar tempo, energia e dinheiro. Então, tudo tem um custo associado. Nesse aspecto, embora exista uma grande sabedoria em relação a onde você coloca o ônus da prova, quando a gente faz uso de alguma prática, terapia, alguma coisa que não tem evidências, a gente está assumindo um risco. A gente não sabe qual é esse risco. Pode custar só tempo, energia, beleza, mas pode acontecer alguma coisa muito mais séria. E a gente faz isso em troca de um benefício que é extremamente improvável. De novo, a gente testa centenas, milhares de coisas para achar que uma funciona. E mesmo que se funcionar, é um benefício pequeno. Então, simplesmente não vale a pena. É como se você entrasse numa aposta que você muito provavelmente vai perder dinheiro. Quanto? Não sei. Pode ser R$ 1, 2, 10 mil, 100 mil, sua vida. Tudo isso para arriscar ganhar alguma coisa com uma chance muito pequena, e se você ganhar, vai ser pouco. Ou seja, não vale muito a pena, né? Não vale muito a pena. O ônus da prova, ele é amplamente baseado na filosofia cética. Na ausência de evidência, a gente se reserva ao direito de suspender julgamentos sobre como um fenômeno funciona. Na presença de evidência, a gente se mantém aberto a novas informações que podem corroborar ou questionar o atual estado das coisas. Então, até agora, a gente discutiu os principais conceitos do método científico. Esse é um tema demasiadamente amplo. Eu separei aqui o fundamental para o nosso escopo nesse encontro. Para os nossos fins, a gente pode enxergar a ciência como uma fonte de luz que ilumina um mundo escuro. Esse aumento da potência da luz reflete nosso aumento de conhecimento, que cresce conforme a gente gera hipóteses, testa elas de forma controlada, cria leis gerais, refuta ou limita elas pela falsificação, ou até confirma através da possibilidade. E esse caminho, ele vai aproximar a gente da verdade. A gente pode cair sim, a gente vai, eventualmente. E a gente cai com frequência. Mas tá tendo. As opções que a gente tem é a melhor. Dúvidas, perguntas? Aí você pode perguntar, Eric, beleza, mas assim, você falou coisa pra caralho. Pô, você falou de Aristóteles, você falou de David Hume, você falou de Bacon, eu nem gosto de Bacon. Você falou de muita coisa. E aonde que a prática baseada em evidências, ela se encaixa nisso tudo? Porque esse é o tema da nossa aula no fundo, né? Não é ciência, sim é prática baseada em evidências. Aqui eu coloquei vários slides de epidemiologia, tal, mas assim, eu vou cansar vocês muito com isso, então eu vou passando nesse momento. A gente vai discutir uma outra coisa importante agora, a gente vai ver se vocês eventualmente, que é o seguinte: o que que é medicina baseada em evidências? Ou prática baseada em evidências, melhor dizendo, né? Vamos trocar. Prática baseada em evidências. O que que é prática baseada em evidências? Agora chegou a hora de você entender um pouco mais do movimento, que a partir de agora você, não importa qual seja a sua área da saúde, vai fazer parte. Então, por muito tempo, por muitos séculos, o cuidado em saúde ele foi associado com religião, com mitos, com intuição, com coisas divinas. Lembra também que a divisão da saúde em áreas como educação física, nutrição, enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia e etc., ela é recente na história da humanidade.
Em tempos mais longínquos, tudo isso era unificado na figura do médico, entre aspas, tá? Entre aspas, porque não é o médico que a gente tem hoje, era só uma figura que personificava os cuidados em saúde e que foi denominada como médico, mas não é médico, é tipo cara da saúde, basicamente isso. E na raiz de tudo isso, a gente tem Hipócrates. E lá no século V a.C., Hipócrates disse isso daqui. Dentre as várias contribuições de Hipócrates à área da saúde, a gente tem a observação clínica. Hipócrates acreditava firmemente na importância de observar os sintomas dos pacientes e de uma história clínica detalhada. Ele sugeriria que a gente se baseasse em evidência real e não em conclusões baseadas apenas em pensamento, porque elas podem ser errôneas e facilmente refutadas. Hipócrates, século V antes de Cristo. Isso vale ainda hoje, especialmente quando a galera aplica pensamentos mecanicistas, né? Ai, mas se você não pode comer carbo simples porque vai dar pico de insulina. Aí alguém responde, mas o que que tem? Insulina é anabólico. Aí alguém fala, mas insulina faz lipogênese também. Aí fica uma guerra de mecanismos que não leva a lugar nenhum, entende? Até que alguém com mais de 2 neurônios que não sejam inibitórios pega algum trabalho que testou de fato isso empiricamente e mostra que foda-se, não dá nada, é totalmente indiferente. A questão é que, obviamente, o que Hipócrates considerava como evidência era o que ele via ali, né? Não tem como, não tem nada a ver com o que a gente considera hoje como evidência, de trabalho e etc. Porque seria anacrônico esperar isso dele, porque nem tinha conceitos assim na época. O que a gente está vendo com os próprios olhos da evidência é, e pode ser suficiente às vezes, mas assim, a gente viu que a informação não é tão confiável. Também foi Hipócrates que fez o Corpus Hipocrático, compilou um grande corpo de conhecimento médico, né, da saúde, com um texto sobre vários temas, que foram explicados de uma maneira racional e científica, entre aspas, porque seria anacrônico, né? O conceito de ciência mesmo só veio mais tarde, aí no século XIV. Hipócrates, isso é importante, ele fez a transição entre uma explicação sobrenatural de fenômenos, então, isso acontece porque deuses quiseram, e uma explicação racional, pautada principalmente na observação e na compilação do conhecimento médico. Isso é incrível, é um salto grande pra caralho. Nos próximos séculos, a área da saúde evoluiu muito com o conhecimento de anatomia, fisiologia e tudo mais. E esse racional também foi se desenvolvendo junto, né, à medida que a ciência também se desenvolvia. O problema é que faltava na formação em saúde um ponto crucial: a avaliação crítica da evidência e o substrato metodológico para transpassar a nossa limitação na observação das coisas. Então, beleza, é evidência, mas será que o que eu enxergo é tão confiável assim? Será que esse trabalho que surgiu é tão confiável assim? Talvez não. A gente tem que avaliar. E até hoje, a área da saúde ela é infestada com um racional fisiológico, fisiopatológico, cinesiológico e biomecânico muito forte. Muitas contas são tomadas porque faz sentido, porque a biomecânica é assim, porque a fisiologia é assim, a bioquímica é assim, mesmo que não haja evidência de fato de que essa conduta mude alguma coisa. Um ótimo exemplo disso é a recomendação de gelo anti-inflamatório e repouso absoluto para lesões. Qual que é o racional? Você tem um músculo lesionado. Esse músculo lesionado inflama. Então você vai e tenta desinflamar ele, usando gelo, inflamatório, etc., para acelerar a recuperação. Isso era confirmado pela observação de que a lesão de fato se recuperava, na maioria das vezes. Ou seja, um racional fisiológico comprovado por uma observação empírica, entre aspas, de baixíssima qualidade. E por muito tempo essa foi a regra. Até que os caras testaram e viram assim, putz, talvez não, talvez seja o melhor caminho, talvez ao invés de ficar em repouso, se a gente fizer um exercício físico controlado, seja melhor. Entende? A gente tem que ter esse racional crítico. Esse cenário, ele começou a mudar em 72, com esse cara aqui, o professor Ark Cochrane, médico e pesquisador no Reino Unido. Ele ressaltou o fato de que a maioria das decisões relativas no tratamento, elas não eram de fato baseadas na literatura. Ele propôs que os pesquisadores deveriam colaborar internacionalmente nesse aspecto para sintetizar os principais artigos de cada área. Então, foi esse cara aqui o maior propagador de ensaios clínicos randomizados. Ele foi preso na Segunda Guerra Mundial, inclusive lá ele fez o primeiro trial dele em 2 prisioneiros. E hoje, inclusive, o maior grupo de prática baseada em evidências do mundo leva o nome dele, que é a Cochrane. Os documentos desse grupo, inclusive, baseiam grande parte do nosso conteúdo, inclusive. Então, olha o caminho que está traçando. Olha o caminho. A gente discutiu sobre como a ciência evoluiu, sobre como a ciência foi progredindo partindo da lógica
para observação empírica, para realmente testar as coisas. E agora a gente está vendo como que a medicina, a saúde de forma geral, ela foi sendo transicionada. Então, primeiro era deuses. Deuses querem que seja assim. Deus quer que seja assim. Acontece assim porque é divino, porque é o que tem para hoje. Hipócrates foi lá e falou assim: não, a gente tem que observar as coisas melhor, tem que ter um racional melhor, tal, beleza. O conhecimento científico foi se acumulando. Aí a gente começou a ver que nem todas as observações empíricas que a gente fazia, elas têm o mesmo valor. Então começou a surgir a necessidade da gente conseguir filtrar esse conteúdo. Então conseguir separar o joio do trigo. Você vai lá e colhe café. Você colhe 1.000 grãos de café. Só que assim, desses 1.000 grãos de café, alguns não são bons. Uma minoria vai ser boa, na verdade. Você tem que saber separar esse joio do trigo, esse café bom, do café ruim. E nesse aspecto, a gente tem esse vô aqui, David Sacklett. Ele é um epidemiologista, era, na verdade, já faleceu. Ele é um biologista americano que já ensinava, em meados do século passado, que o melhor cuidado do paciente é baseado na melhor evidência científica e não em tradição, em opinião de especialista, em sabedoria convencional, tá? Esse cara aqui, esse vô, ele é simplesmente o pai da prática baseada em evidência. A gente só tá aqui hoje por causa dele, tá? Ele faleceu em 2015 em decorrência de um colangiocarcinoma e a comunidade científica como um todo sentiu essa perda. E é muito curioso que, quando ele faleceu, vários trabalhos foram publicados em homenagem a ele, cartas e etc. E todo mundo fala dele com um imenso carinho. E olha o sorrisinho dele. Ele devia ser um amor de pessoa. Um amor de pessoa. E depois dele veio o Gordon Guyatt. Ele foi mentorado do Sackett. Em 91 para 92, ele cunhou, junto com esse bigodinho chavoso dele, o termo medicina baseada em evidências. Tá? Foi a partir daí que surgiu o movimento que você agora está fazendo parte. 91 para 92, David Sackett e Gordon Guyatt. Esses caras, eles criaram um movimento incrível que levou a introdução da epidemiologia, da estatística e do racional científico para dentro da medicina, da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, da educação física. E por isso hoje a gente generaliza o termo para prática baseada em evidências. O Gordon Guyatt é inclusive um dos autores do livro Diretrizes para a Interpretação da Literatura Médica, que é uma referência importante que a gente usa na área também. Então, volta no nosso exemplo de lesões. Usando evidências, hoje a gente sabe que, na verdade, o uso indiscriminado de gelo e anti-inflamatório pode até piorar, atrapalhar o processo de recuperação do tecido. Que o descanso absoluto, ele é contraprodutivo. Como que a gente descobriu isso? Testando. Testando em trabalhos bem conduzidos, controlados. E esse deve ser o nosso interesse. Não adianta fazer sentido. A gente tem que ter evidência empírica de benefício e de segurança. A nossa observação não sistematizada, ela falha em fornecer isso na imensa maioria dos casos. Então você vê que a prática baseada em evidências, a medicina baseada em evidências, ela já tem aí mais ou menos 33 para 34 anos. Que é mais velha que a maioria de nós, suponho. E apesar disso, ela ainda é extremamente mal interpretada. Então, surge a pergunta: o que de fato é prática baseada em evidências? Esse é o título de um dos principais artigos da área, que foi inclusive cunhado pelo Sackett, tá, em 96. A gente pode definir a prática baseada em evidências da seguinte forma: uso consciente, explícito e criterioso da melhor evidência disponível no processo de decisão a respeito do cuidado dos pacientes. Isso se dá em 3 pilares. A evidência disponível, claramente, também a gente tem que saber buscar, interpretar e aplicar literatura científica, a nossa expertise clínica para fazer aquele negócio acontecer, e valores e preferências do paciente. Eu gosto muito da analogia de cozinhar. Então, imagina que você vai ter um date hoje com alguém que você gosta muito. Gosta muito, muito, muito. E você quer cozinhar para essa pessoa. E você quer que esse momento seja muito especial para essa pessoa. Você quer que ela realmente aproveite o momento que vocês vão ter juntos. Então, você quer fazer o prato preferido dela. Imagina que a evidência, ela é a comida que está na panela. Você está cozinhando. Tá. Tá lá, cozinhando. O paciente, ele é essa pessoa que você ama e para quem você está cozinhando, a quem você quer satisfazer. E esse paciente, essa pessoa que você está junto, ela gosta de temperos específicos, gosta que a comida tenha uma apresentação específica, talvez seja alérgico a alguma coisa. E é justamente a sua expertise clínica que vai te ajudar a identificar tudo isso e transformar aquela comida que está lá na panela em alguma coisa que agrade essa pessoa em específico.
Então, não basta ser a melhor comida do mundo se você não sabe preparar. Não basta ser a melhor picanha do mundo se a pessoa para quem você vai cozinhar é vegana. Entende o ponto? Então a gente precisa ter a expertise clínica, a melhor evidência disponível e os valores e preferências do paciente. Isso aqui é muito importante. Não são os seus valores e preferências, tá? Não é o meu, o seu, não. É do paciente. A nossa empatia, muitas vezes, ela é errônea. A gente pensa, ai, não, o que que eu queria ou eu ia querer no lugar desse paciente. Não, não é sobre isso. É sobre o que que esse paciente quer no lugar que ele tá. Entende? Porque para você, o calo pode apertar num lugar diferente do dele, naquele sapato. E você tem que ter essa sensibilidade e essa humanidade. Dito isso, o que é PBE e o que não é PBE? Muita gente acha que PBE é academicismo, tá? E o cara tá lá no Monte Olimpo acadêmico. Não, não. Prática baseada em evidências é algo da linha de frente, tá? Igual a mim, igual a você. Eu aplico PBE todo santo dia, porque eu trabalho como médico, tô na linha de frente. Entende? Eu faço consultório, eu faço emergência, eu faço tudo. A PBE, na verdade, é uma ferramenta fodida, de boa pra gente não perder tempo com coisa inútil, não gastar recurso com coisa inútil e para fornecer o melhor cuidado possível daquela pessoa que realmente importa, que é o paciente, que no fundo é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui. PBE também não é receitinha de bolo, tá? Quem acha que PBE, não, é receitinha de bolo, tal. Não, esse tipo de opinião só evidencia a falta de conhecimento de quem a emana. Quem diz isso pega o pilar da evidência e despreza os outros dois, tá? Agora, quem realmente acredita que não dá para cuidar da saúde de alguém usando receitinhas prontas de bolo, vai encontrar a gente junto na trincheira, né? Porque é realmente absurdo. A base da prática, a base da evidência, é justamente você individualizar aquela evidência. Outro ponto, prática baseada em evidências não é camisa de força, tá? Não serve para te amarrar. Ah, não, eu só posso fazer o que está em diretriz. Não. É uma forma de você conseguir informação confiável para de fato basear a tua prática clínica. Então, note que muitas críticas que são feitas à prática baseada em evidências, elas são injustas e derivam de uma falta de consciência do que a prática baseada em evidências realmente defende. Se a gente for olhar com cuidado e com carinho, no fundo, a prática baseada em evidências, ela junta o que a maioria dos profissionais considera como uma boa prática clínica e coloca sob um guarda-chuva, um nome, um termo chamado de prática baseada em evidências. Mas assim, pode ser outra coisa, a gente pode chamar de Robson, por exemplo, tudo bem. O importante não é você defender o Robson. O importante é você usar o Robson para cuidar melhor do teu paciente. Tá? Esse é o mais importante. Na realidade, o núcleo da prática baseada em evidências é o cuidado e o respeito com os pacientes, porque é justamente eles que vão sofrer se a gente fizer prática baseada em oráculo de Delphi, prática baseada em eu aprendi assim, prática baseada em a fisiologia e a bioquímica são assim. Nós que estamos aqui, a gente luta por uma boa compreensão da evidência para subsidiar os nossos cuidados. A gente trabalha com cada paciente para certificar que as decisões tomadas em conjunto, elas servem aos interesses da pessoa mais importante da relação profissional-paciente, que é justamente o paciente, apesar da gente frequentemente esquecer disso. Então, em síntese, a gente reúne a PBE, resume ela em 3 princípios fundamentais. Primeiro, conhecimento da melhor evidência disponível. A gente precisa disso para poder saber os benefícios e os riscos das coisas que a gente faz. Depois, a capacidade, a sensibilidade, a humanidade para entender os valores e preferências do nosso paciente, porque sem saber isso, não tem como dizer se para ele benefícios superam os riscos, entende? E, de novo, valores e preferências do paciente, não os nossos. E, por fim, a experiência clínica para a gente conseguir fazer isso acontecer. Um adendo. Esse daqui é o mapa do metabolismo humano, ou melhor dizendo, o mapa da parte que a gente conhece do metabolismo humano. É uma pretensão extrema achar que a gente sabe tudo, tá? Olha essa complexidade. É muita inocência achar que dá para prever o desfecho com base em alguma via dessa porra aqui. Não tem como, existem milhares, a gente nem conhece todas, então simplesmente não é suficiente. Aí você pode pensar, Eric, mas pelo que você fala, não parece existir alternativa à prática baseada em evidências. Elas existem. Você pode substituir prática baseada em evidências por prática baseada em eminência. Então, quanto mais velho o profissional, menor a necessidade de buscar um suporte empírico para a afirmação dele.
como se a experiência clínica ela suplantasse a necessidade de qualquer coisa tão mundana quanto evidência, né? Vale recordar, inclusive, que a experiência clínica, a depender da forma que ela foi acumulada, ela pode ser vista como cometer os mesmos erros com maior confiança por um número impressionantemente grande de anos. Você pode trocar a evidência por veemência também, né? Você pode gritar, espernear, xingar e outras coisas para fazer valer o seu ponto de vista. Outra alternativa que o pessoal usa muito por aí é a prática baseada em eloquência. Então, você pode falar bonito, você pode usar nomes difíceis, mecanismos fisiológicos complexos que podem ou não existir, tá? Isso aqui não importa. Usando uma camisa apertada, um terninho da Armani, um cintinho da Louis Vuitton ou da Gucci, com aquelas calças skinny que vão até metade da canela, com uma barbinha desenhada e com um mocassim. Temos também a medicina baseada em providência. Tem gente que não sabe realmente o que fazer e acaba deixando as coisas na mão de Deus. Tem também aquele que decide não fazer nada, né? Que fica paralisado pela incerteza. Ou você pode fazer prática baseada em nervosismo. A famosa medicina defensiva, entre mil aspas, é um exemplo disso, né? Você pede exames, investiga, trata coisa que não precisa tratar, mas por medo de algum processo. E no fim, você pode substituir a evidência por confiança. E a origem dela é o ego nosso. Nós, você, eu, todos nós aqui, a gente luta por uma boa compreensão das coisas, entende? O grande objetivo, o motivo pelo qual a gente está aqui é para fazer o melhor para aquela pessoa que confiou o bem mais importante dela na gente, a vida, a saúde. E não tem coisa mais nobre que isso. E não tem responsabilidade mais nobre que isso também. É um crime a gente não usar o melhor que a gente tem para conseguir suprir a responsabilidade que a gente assume frente a isso. E esse é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje. Esse é o motivo pelo qual a gente vai estudar a prática baseada em evidências ao longo de todo esse ano. Para finalizar, essa frase brilhante do David Sackett. Tudo começa e termina com o paciente. Porque é justamente ele a fonte das perguntas e é um puta de um privilégio estar envolvido nesse cuidado. A gente finaliza aqui.